No Evangelho segundo João, capítulo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. No capítulo 14, complementa: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo é a palavra de Deus. E a palavra é Jesus que se fez carne. Porque já tinha sido profetizado. Antes era só palavra. E quando Jesus veio, foi o Verbo, que é a palavra, que se fez carne. E ele habitou entre nós. E Deus o enviou para trazer a verdade, para trazer as boas novas para a nossa salvação. Porém, os homens não receberam. Antes o rejeitaram, maltrataram e o mataram, pois não creram no escolhido e eleito, o nosso Salvador. Os homens não creram. Os homens rejeitaram a palavra de Deus e ainda rejeitam o nosso Deus. Por tanto amor que ele teve por nós, ele enviou o seu único filho, o unigênito do Pai, para vir ao mundo, para morrer por nós, para nos salvar, para derramar seu sangue precioso por nós na cruz. E mesmo assim, muitos não creram. Jesus fez milagres. Jesus curou os cegos, os surdos, os mudos, os aleijados. Jesus ressuscitou os mortos. Jesus expulsou os demônios. E mesmo assim, ele foi rejeitado. Porém, no versículo 36 de João capítulo 3, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Jesus, ele não morreu em vão. Ele morreu por todos aqueles que o recebem. Todos aqueles que o receberam. A palavra diz em João 3,16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ele veio trazer as boas novas da salvação. Porque antes o mundo já estava condenado por causa do pecado. Porém, nós que recebemos o Senhor Jesus, ele tem promessa para todos aqueles que nele crêem. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no Filho unigênito de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras eram más. A obra do homem é mal. Por isso ele não aceita Jesus. Porque diante da luz, as obras más são descobertas. Elas vêm à tona. Por isso eles não recebem. Por isso muitos homens não recebem o Senhor Jesus. E não querem a luz de Jesus. E não querem conhecer a palavra, para suas más obras não serem descobertas. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então esses não serão envergonhados. Mas Jesus ainda não veio para condenar o mundo. Ele veio para que o mundo fosse salvo por meio dele, através da sua palavra. Jesus é a luz do mundo.
Aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Todos estão tendo a oportunidade de poder conhecê-lo. Basta nós querermos, porque como nós temos livre arbítrio, nós é que escolhemos nossos caminhos. Eis aqui a palavra. Jesus nos chama como nós estamos, mas não para ficar como nós estamos. Ele diz assim: aquele que quiser me seguir, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e venha após mim. E no capítulo 6 do livro de João, Jesus ele diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Todo aquele que crê no Senhor Jesus foi escolhido por Deus para crer nele. No versículo 39, Jesus diz assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu, eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Jesus ele tem uma promessa para todos aqueles que crêem nele. Porque assim como ele ressuscitou, ele também ressuscitará todos aqueles que nele crê no último dia, que é no dia da sua vinda. Ao ouvir o chamado, eles sairão das suas sepulturas ao ouvir o chamado do nosso Deus, do nosso Pai. Essa é a promessa da vida eterna. Aqueles que crêem no Senhor Jesus têm a vida eterna. O Senhor tem promessas para nós. Jesus, ele nos chama para ter uma vida com ele. Jesus, ele nos chama para conhecê-lo, para conhecer ele através da palavra. Se nós não conhecermos a palavra, nós não podemos dizer que nós conhecemos Jesus. Antes, eu não conhecia Jesus. Eu ouvia falar de Jesus, mas eu não o conhecia. Nós só passamos a conhecer quem é Jesus através da leitura da palavra. Porque é nas Escrituras que fala de Jesus. Para quem quer seguir o Senhor, tem promessas. Para aqueles que crêem no Senhor, tem promessas. A promessa é a promessa da vida eterna. A nossa vitória nesse mundo é alcançar a vida eterna. Muitos buscando prosperidade, buscando riquezas para esse mundo. Porém, a maior riqueza está no céu. A nossa maior riqueza é conhecer o Senhor. Esse é o nosso tesouro. É o tesouro de conhecê-lo em toda a essência dele, em conhecer o que ele fez por nós, é de reconhecê-lo como nosso Salvador e adorá-lo, porque ele merece ser adorado, levantar glórias para ele, porque só ele é digno e não há outro. Não há outro Deus feito de barro, de pedra, de madeira, de ouro, de prata, com cara de homem, com cara de mulher, um animal. Tem países que a adoração deles, eles acham que os animais são deuses, e é para esses que eles dão a adoração. E o Senhor, ele se ira com isso, ele se irrita com isso. O nosso Deus é aquele que morreu por nós numa cruz. É aquele que se entregou, é aquele que se esvaziou de si mesmo por cada um de nós. Tem pessoas que adoram pedaço de pau, pedaço de madeira, pedaço de pedra, com cara de homem ou de mulher, que é um Deus morto, é um Deus que não tem vida, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem.
e pernas e não anda, e braços e não pode fazer nada. É uma estátua. Leia o Salmo 115. Livro de Êxodo. A adoração ela tem que ser feita apenas para Deus. Porque Ele é um Deus que é vivo, Ele foi morto e reviveu. Somente Ele. Jesus estava no meio dos discípulos e chegou os discípulos e falou assim: Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora te procurando. Aí Jesus se levantou e olhou para todos aqueles que estavam ali sentados escutando a palavra. E ele disse assim: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Jesus, ele não adora a mãe dele. Ele não adorou a mãe dele. Respeita como mãe. Mas ele disse que a mãe dele, os irmãos dele, são todos aqueles que ouvem e praticam a palavra. Nós não devemos adorar a mãe de Jesus. Nós devemos respeitá-la, porém não adorá-la. E nem fazer imagem, porque é pecado. Se pegar a Bíblia para ler, vai descobrir a verdade. Por isso que Jesus fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Um dia nós andamos como que cegos, guiados por enganadores. E nós temos que aprender a andar segundo o que está escrito na palavra de Deus. Eu vou ler aqui o livro de Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, que está até um subtítulo aqui, que fala sobre o pecado e a condenação. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Nós podemos ver que Deus é o Criador, porque tudo que os nossos olhos contemplam foi Deus que criou. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. E nós podemos conhecer a Deus através da criação dele. Porque tudo que os nossos olhos contemplam é criação de Deus. Quando nós podemos olhar para o céu, quando nós olhamos para o mar, quando nós olhamos para as árvores, para os animais, para as montanhas, para as nuvens, quando nós vemos todas essas coisas criadas por Deus, nós conhecemos a Deus através da sua criação. Então ele diz assim: portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornem-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Aqui o Senhor está falando que o homem mudou a glória do Deus incorruptível por semelhança da imagem de homem, e de aves, de quadrúpedes e répteis. Por isso, olha, escutem só. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Deus entregou aquelas pessoas que crêem nessas coisas. Deus entregou essas pessoas às próprias vontades e os desejos do coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então isso que o homem faz,
O homem engana as outras pessoas, mas influenciados pelo nosso inimigo de nossas almas, para desviar todos nós do caminho. Somente as pessoas que não conhecem a palavra de Deus são enganadas. A palavra de Deus diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Quando nós não temos conhecimento na palavra de Deus, nós somos enganados pelo mundo, pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, pelos falsos ensinadores. É por isso que muitos estão correndo em caminhos tortuosos, em caminhos que vão levar para a perdição, porque não conheceram a verdade de Deus. Muitos se omitem porque não leem, simplesmente têm preguiça de ler. Imagina como que nós vamos justificar, ó Senhor, no dia do julgamento, chegar lá e falar assim: ó Senhor, eu não li tua palavra, eu não conheci. Meu filho, mas você aprendeu a ler. Eu te dei inteligência. Você tinha força para você trabalhar. Eu te dei força, eu te dei saúde. Eu te dei visão. E você se entregou à preguiça. E você não quis me conhecer. Falar com Deus que teve preguiça de ler. Como que nós vamos dar explicação para Deus o porquê de nós termos rejeitado Ele? De termos rejeitado a palavra dele? Como que nós vamos nos achegar a Deus e dizer isso para Ele? Vai ser vergonhoso. Vai ser vergonhoso. A palavra, dentro da nossa casa tem. A maioria das casas sempre tem a Bíblia Sagrada e tá lá de enfeite na estante. Mas ninguém pega para ler. O que adianta? A palavra tá lá. A Bíblia Sagrada está lá aberta no Salmo 91, mas a pessoa nunca leu o Salmo 91. Será que aquela Bíblia aberta, ela vai salvar? Sem a leitura, sem estar escrita na nossa mente e no nosso coração? Será que ela vai nos salvar? A palavra de Deus, ela é clara. Nós não podemos nos entregar à preguiça espiritual. Nós não podemos deixar as pessoas nos conduzir. Se alguém falar a palavra, nós temos que ir lá, deixa eu ver onde é que está escrito. Nós temos que ir lá conferir. Não é andar seguindo falsos ensinadores, falsos profetas, falsos líderes. Porque o Senhor mesmo nos advertiu para a gente ter cuidado, porque ia ter muito enganador, muitos falsos profetas, falsos líderes, conduzindo muitas pessoas. Ele nos avisou, ele alertou. Para nós não sermos enganados, nós temos que ler a palavra de Deus. E quando eu comecei a ler a palavra de Deus, que Deus me levou nessas passagens, eu fui revelada, eu só sabia chorar. Porque antes também eu estava caminhando, sendo guiada por um falso mestre, um falso líder. Porque eu também não estava lendo a palavra de Deus. E há muitos desse jeito. Muitos não vão por preguiça, muitos não vão porque estão tão ocupados com suas vidas terrenas que não se preocupam com a eternidade. A nossa maior riqueza, ela não está aqui nessa terra. A nossa maior riqueza, ela está no céu com o Senhor. Nosso tesouro está no céu. O Senhor Jesus, ele diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre. A palavra de Deus é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. É nela que nós temos que colocar nossa vida. É nela que nós temos que buscar conhecê-la. Porque quando nós buscamos conhecer a palavra de Deus, nós estamos conhecendo o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus.
E nós estamos nos enchendo e sendo sábios e conhecedores da palavra. Se nós não nos atentarmos para a palavra, o nosso fim é a perdição. Não conhecermos a Deus. E essa é a palavra que eu trago para vocês hoje. É uma palavra dura? É uma palavra dura. Mas um dia eu conheci essa palavra. E eu também não estava nessa palavra. Eu estava fora da palavra. E quando a luz chegou, ela iluminou tudo para mim. Ela iluminou o meu caminho. A palavra de Deus, ela mostra todo o nosso pecado. E ela nos traz para a luz do Senhor. Porque a partir do momento que a gente conhece, a gente quer andar segundo a luz do Senhor, segundo a palavra de Deus. Porque se nós conhecemos o que está escrito aqui, a gente teme ao que está escrito aqui. Porque o Senhor tem a bênção, mas Ele tem a maldição. Convém nós escolher a bênção do que escolher a maldição. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. Podem fazer comentários. Quem chegou até aqui, que Deus abençoe. Que essa palavra venha entrar no profundo do coração de vocês. Porque o próprio Senhor Jesus fala que a palavra dele não volta vazia. E que o Senhor Espírito Santo venha convencer vocês de que essa é a palavra da verdade. Creia nela. Se você crê nessa palavra que eu falei para vocês aqui hoje, vocês estão crendo no próprio Senhor Jesus. E Ele é a salvação nossa está nas mãos dele. Porque o que vai ser de nós na hora que nós fecharmos os olhos? Eu temo. Se você teme, você coloca um comentário aqui, deixa um comentário nesse vídeo, viu? Tema o Senhor Jesus. Vai para a palavra. Vamos buscar conhecimento na palavra de Deus. Deus abençoe. Fiquem com Deus.